E aí pessoal, tudo bem? Então chegou o domingo de Páscoa. Temos muito motivo para comemorar esse dia tão importante para nossas vidas. Mas você aí sabe como começou a Páscoa? Como surgiu a Páscoa? Por que foi que Deus instituiu a Páscoa? E hoje, por que nós comemoramos? Então, pessoal, essa história começa no capítulo 12 de Êxodo. Naquela época que Moisés foi comissionado por Deus, né? Foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel das mãos da opressão de Faraó, que já foram 400 anos após, né? Aquela passagem de José pelo Egito, que ele virou governador. Depois que aquela geração morreu, assumiu outro faraó e começou a escravizar o povo. E passou-se cerca de 400 anos. Aí Deus levanta Moisés para libertar o povo das mãos de Faraó, lá no Egito. E nessa ocasião da instituição da Páscoa foi no momento da 10ª praga. A praga das 10, a mais forte, né? A mais traumática, a mais terrível. E Deus manda Moisés avisar o faraó que ia acontecer e disse a Moisés que ia avisasse o povo, instruísse o povo para que naquele dia selecionasse, todos já deviam ter selecionado um carneirinho ou um cabrito novo de 1 ano que fosse morto, e o sangue desse cabrito fosse passado nos portais das casas. Tem vários nomes que chama, né? Chama batente, chama umbral, portal, aquele lugar onde aquele arco da porta. E essa marca seria o sinal de que Deus, quando viesse com o anjo da morte, quando Deus fosse passar matando todo o primogênito daquela região, até dos animais. O primeiro filhote iria morrer e o primeiro filho de todos dali. Só ia ser poupado os que estivessem dentro da casa que estava com aquela marca de sangue na frente. E isso é a minha Páscoa, disse o Senhor a Moisés. Essa palavra Páscoa significa, na língua hebraica, passar por, né? Passar sobre ou poupar. Então todos que tivessem com a marca na sua porta da sua casa seriam poupados quando Deus passasse lá com o anjo da morte para matar todos os primeiros, todo o primogênito. E disse ao povo para ficar preparado, que esses animais que fossem mortos deveriam ser assados, comidos, e o que sobrasse ser queimado, não deixasse nada para depois. E o povo já ficar a postos para sair do Egito, que depois dessa praga aí o faraó não ia mais endurecer o coração e ia mandar o povo embora. E assim aconteceu. A terrível praga, a 10ª praga. Com essa praga o faraó não aguentou mais e mandou o povo embora. E eles saíram com tudo ali do Egito. E essa história aí é muito conhecida também, vocês sabem, mas o foco aqui é a Páscoa. E Deus disse que daí por diante, aquela data, aquele dia, deveria ser comemorado como a Páscoa do Senhor, o dia que o Senhor poupou o seu povo também e livrou seu povo do Egito. Então o cordeiro que foi imolado na época para marcar com sangue as portas, alguns milhares de anos mais na frente, eis que tem um homem no deserto, e quando vê Jesus se aproximando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse foi João Batista que falou isso.
E agora, na sexta-feira santa passada, comemorou-se a morte de Jesus. E nessa sexta-feira, na época em que Jesus foi preso e morto, foi a última celebração da Páscoa do jeito que Deus tinha instruído a Moisés fazer, com sacrifício do animal, no caso, o sacrifício do cordeiro. E nessa mesma noite, o Senhor Jesus, na Santa Ceia, que também é uma passagem bíblica muito conhecida, ele instituiu o pão e o vinho como a carne, representação da sua carne e do sangue, e o vinho representando seu sangue. Então a nossa Páscoa agora é celebrada não com o sacrifício do cordeiro, o animal, porque o Cordeiro de Deus, Jesus, já foi sacrificado por nós, e ele deixou como memória dele a ceia do Senhor, que chama, que muitas igrejas cristãs comemoram, celebram, né, a ceia do Senhor. E coincidência, hoje, a Páscoa, a data de comemorar a Páscoa caiu no primeiro domingo do mês, que geralmente as igrejas celebram a ceia do Senhor no primeiro domingo de cada mês. E esse ano foi bem especial porque vai ser a data certa, né? A data certa da Páscoa. Então, quando tudo que foi profetizado no Velho Testamento a respeito de Jesus se cumpriu naquela data. Ele foi preso e foi morto. E ele deixou a ceia para nós. E no domingo, que é comemorado hoje, ele ressuscita para finalmente vencer a morte, vencer o pecado, nos dar a vida eterna. O mal pensou que tinha conseguido, porque ele estava morto. Mas ele vinha falando: derruba esse templo e em 3 dias eu levantarei. Ele falava de si, do templo, do seu corpo, mas os fariseus não entendiam. Achavam que quando ele falava do templo, ele estava se referindo ao templo físico. Aquela estrutura que demorou anos para ser construído, e até zombaram dele. Como tu dizes que esse templo demorou tantos anos para ser construído e você em 3 dias vai levantá-lo? Ele falando das coisas espirituais e mais uma vez eles falando das coisas da terra. E hoje, nesse domingo, é motivo de muita alegria comemorar a sua ressurreição, porque ele foi morto, ele sofreu por nós, mas como ele prometeu, ele ressuscitou, e ele disse que ia subir de volta para o Pai. E também ele deixou lá em João 14 falando: eu vou preparar-vos o lugar, que para onde eu esteja vocês também possam estar. Então ele está lá, já preparando o nosso lugar. E tudo que Deus profetizou, tudo que Deus prometeu, ele cumpriu através da vida de Jesus. E agora, é bem pertinho de mais uma das suas promessas serem cumpridas, que é a sua volta, a segunda volta. E dessa vez ele vai voltar para nos buscar e para nós reinarmos com ele na sua glória. Então, o verdadeiro motivo dessa Páscoa atual que nós temos comemorado há 2000 anos é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos celebrar com a ceia do Senhor, em memória dele mais uma vez, na data que foi instituída a Páscoa. Tá bom? Deus te abençoe e não esqueça, ganhar chocolate é muito bom, mas comemorar, devemos celebrar com cada um com as suas famílias, mas o verdadeiro motivo é a ressurreição de Jesus, tá bom? Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o nosso Brasil, Deus abençoe o povo brasileiro, que mais do que nunca estamos precisando do nosso Deus. Então não esqueça, aproveite esse dia para se chegar a Deus, ore, celebre, mais ore, peça a Deus a sua misericórdia. Porque assim como ele teve misericórdia do seu povo e libertou o povo do Egito com mão poderosa, que ele também liberte o povo brasileiro com sua mão poderosa. E que todos possam crer no seu Filho, porque como ele falou, todo aquele que nele crê não vai perecer, vai ter a vida eterna. Deus te abençoe, um excelente domingo de Páscoa. Fiquem todos com Deus.